Maravilhoso. Boa noite, meus amores. Mais uma Boa live, noite. mais uma aula de autoconhecimento. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre as emoções, sobre a lei da emoção, sobre a multidimensionalidade, como que isso nos afeta diretamente e indiretamente. Vamos falar um pouquinho dos chakras. Nós vamos falar sobre essas experiências de quase morte. Se alguém até tiver alguma, pode contribuir. Eu vou falar sobre a minha, né? Eu já passei por um coma. E um pouquinho, né, da importância do sexto sentido, né, que a gente tem, às vezes a gente não escuta e depois, puxa, devia ter ouvido a minha intuição. E para finalizar, rapidamente, hoje nós vamos tentar ficar em 1 hora, tá? Apesar de um monte de assunto, mas depois eu vou complementando, mandando os materiais no WhatsApp para nós, para complementar. Então, nós temos 7 chakras principais no corpo, e se esses chakras, que são responsáveis diretamente pela conexão da alma, né, no corpo material, nós temos cada cor, cada vórtice, cada chakra tem um vórtice de energia e uma frequência específica e é responsável por um órgão. Então, nós temos o chakra coronário, que ele é responsável pela glândula pineal, pelo bom desenvolvimento do nosso cérebro, é uma conexão muito grande. E, na verdade, como a gente é conectado e ancorado na Terra, os chakras, eles vão abrindo sempre de baixo para cima, como eles ensinam, né? Só que o chakra, se você ficar de perfil, ele tem uma parte onde a energia entra, né, um vórtice, e depois ele tem uma parte que sai, né? Não sei se vocês sabiam disso, né? Existem as duas conexões, porque toda energia ela entra e sai, então isso faz as energias fluírem. Então, vamos supor que você tem um problema, está atacado do sistema nervoso, né? Então, a gente usa o tapping aqui no chakra frontal, né? E, como eu falei, cada chakra tem uma cor. O que que eu posso fazer para resumir isso, não se estender? Porque se a gente fosse falar só de chakra, seria pelo menos umas 2, 3 horas explicando cada um e como se trabalha cada um. O que que eu posso fazer? Eu posso mandar para o grupo, se vocês quiserem, é um curso que eu recebi de uma colega terapeuta, onde ela tem para cada dia a abertura dos chakras. Eu posso botar lá no nosso WhatsApp. O que que vocês acham? Vocês gostariam de receber esse material? Tá. Ah, Sim, maravilhoso, Tati. Eu sim. vou dividir, vou dividir com vocês, porque foi um curso que a gente fez, onde todos os dias ela dizia qual era o óleo essencial do chakra, qual era a pedra daquele chakra, e ela fazia uma invocação de abertura. E eu achei esse um dos melhores cursos que eu já fiz. E ela é espírita, né? Ela é cartomante, trabalha com cartas, tá? Cartas dos anjos, o baralho dos anjos, né? Ela é maravilhosa, que é a Lu. E a Lu não pôde estar hoje, né? Eu tinha convidado ela e ia trazer ela para ela falar sobre esse tema. Mas numa próxima, com certeza ela estará, tá bom, meus amores? Então, nós temos isso, nós temos todos os chakras, nós temos o básico, que é o primeiro, né? Depois nós temos o umbilical, o chakra do plexo solar, o cardíaco, que é onde reside a maior emoção, né? Diz que o chakra cardíaco é como se ele recebesse a energia divina e para cada pétala, né? Que é como se fosse um lótus de 1.000 pétalas, né? Ele vai espalhando ali a energia para o resto dos outros chakras, ele que vai dividindo. E se nós formos ver, as nossas emoções também nos orientam em relação a prioridades, né? As coisas que a gente mais ama, as coisas que a gente mais gosta, as coisas que a gente mais dedica energia, a gente coloca como prioridade na nossa vida. Um exemplo, a Silvânia, a prioridade da vida dela é estudar. Imagina a quantidade de energia que ela dedica para isso. Então, ela tem aquele chakra que é responsável pela aprendizagem extremamente sempre funcionando, sempre funcionando. E se ela não tiver mantendo equilíbrio, por exemplo, na vida amorosa, pode ser que o chakra básico dela, ou sexual ali, esteja um pouco parado. Então, o que que a gente sempre coloca? Como as emoções estão ligadas, conectadas com com a nossa rotina e com o nosso equilíbrio corporal, né? Com o nosso equilíbrio mental, com o nosso equilíbrio. É, quando isso ocorre para o lado sombra, para o lado do desequilíbrio,
as pessoas começam a utilizar errado, como eu estava falando, por exemplo, do sexual, ali, do chakra básico, né? O que que acontece? As pessoas começam a usar de uma forma extremamente errada e começa a prevaricações, a prostituição, começa a ter outros desequilíbrios, né? E isso futuramente pode levar a algumas doenças. Dentro da medicina chinesa, existe uma associação de questões emocionais com as doenças físicas. Então, muitas vezes a mulher ela tem um problema no útero ou um problema na mama, e aí você vai fazer uma investigação reversa e ela tem sentimentos negativos enormes com a mãe. Falta de perdão, falta de amor, sentimento de culpa em relação às atividades com a sua própria mãe. E isso no inconsciente psicossomatizou doenças no corpo. O que que é o corpo da mulher? É o útero, é a mama, né? São os ovários, enfim. Então, ela começa a psicossomatizar doenças relacionadas à mãe, por exemplo, e ao pai, os homens na próstata, né? Começa a ter problemas de intestino também, problema de próstata, e começa a ter esse tipo de associação. A medicina chinesa é muito legal porque ela trabalha o ser humano muito integrativo. Então, olha bem, como é importante a gente ter as nossas emoções em equilíbrio. Como é importante. E como é importante a gente se entender e se reconhecer de que a gente tem que dar atenção para todos esses pontos de energia. Então, como que seria uma vida em equilíbrio? Vocês podem escolher, vocês têm 7 chakras e vocês têm 7 dias da semana. Olha que interessante, o número 7 é o número cabalístico, aparecendo aí 7 cores do arco-íris, e aí vai, né? Cada dia a gente pode dedicar alguma coisa. Ou então vocês podem dividir o dia de vocês em horas, e a cada tantas horas dividir para se dedicar para aquele chakra, por exemplo. Tantas horas para leitura, tantas horas para atividade física, tantas horas para meditação, né? A questão da cabeça, tantas horas para o amor. Ah, mas eu não sou amada, eu não tenho um relacionamento amoroso, eu não sou casado. Mas então, ame. Ame, se dedique no voluntariado, se dedique num momento em que você pode realmente amar, sentir o amor saindo, se projetando do seu corpo e fazendo em volta de você 360 graus de amor. É como se saísse uma luz do peito e envolvesse o mundo, né? Como se envolvesse o planeta. Desculpa o barulho aqui, o gato subiu na, na mesa. Então, envolvendo o amor para que você tenha aquela abertura daquele chakra, porque se o chakra está bloqueando, está fechando, é porque ele não está sendo utilizado, ou é porque há uma carga negativa muito grande ali que precisa ser limpa, essa energia precisa ser removida, porque se não for, vocês podem adoecer. E quando nós estamos com os chakras todos abertos, a gente consegue fazer atividades físicas, mexer mais, movimentar melhor o corpo, fazer mais alongamento. Existem umas posições de yoga que são bem interessantes que ajudam a abrir os chakras, não é, Marisa? Eu não sei se você ensina isso também. Então existe todo esse processo que é super interessante e é extremamente importante. Quem quer ter uma saúde mental, física e emocional tem que lembrar de cuidar dos chakras, assim como a gente cuida, por exemplo, na hora que vai tomar banho, né? Que a gente vai limpando todas as partes, inclusive embaixo do pé, a gente lava, a gente não esquece, né, de lavar embaixo do pé, né? Então a gente tem que lavar todas as partes, assim como a gente tem que trabalhar todos os chakras também. E os chakras, eles, como eu falei, estão relacionados às nossas emoções também. A emoção, ela não se pode, a gente não consegue definir com uma frase, né? O que é a emoção? A gente sente que a emoção é um conjunto de coisas. Existe uma memória associada à nossa emoção, existe algo que aconteceu no espaço-tempo, né? Essa memória, ela está relacionada a um momento na minha linha do tempo, na minha linha de vida. Muitas vezes envolve pessoas ou envolve lugares. Às vezes a gente sente o cheiro de um perfume e lembra de alguém e lembra de uma situação que aconteceu e vem aquela emoção, vontade de chorar, de alegria por uma coisa que aconteceu. Então a emoção não é uma coisa, a emoção é uma união, é uma reunião de coisas, né?
várias coisas, circunstâncias e fatos que estão é, fixados na nossa cabeça, na nossa memória, e elas são ativadas de acordo com nossa existência, o nosso dia a dia. Então, quando a gente fez aquele exercício, eu não sei se vocês chegaram a concluir, nós tínhamos até falando que a gente tinha a pedrinha da gratidão, ou a pedrinha da felicidade, que vocês tinham que ter alguma coisa que vocês levassem junto com vocês. Ah, toda vez que vocês se sentissem que a emoção baixou, ou seja, não estou me sentindo bem, hoje não é meu dia, não estou feliz, o que que vocês teriam que fazer? Vocês teriam que catar aquele objeto da bolsa, segurar na mão, apertar bem forte e fazer aquele rapport, lembrar, né, o que que vocês colocaram ali naquele objeto, qual foi o momento mais feliz do dia de vocês. Esse é o exercício, né? Gravar naquele objeto o dia, o momento mais feliz. Para toda vez que vocês se sentirem baixa, com energia baixa, com, sei lá, às vezes a gente não está nos melhores dias, a estima não está muito legal, vocês pegarem aquele objeto e vocês remodelarem toda a energia. Eu não sei, assim, como que a gente pode ainda provar, né? O quanto uma energia baixa, porque existem, assim, infinitas literaturas, até um dos últimos livros da Elaine Orives é sobre as emoções. Mas eu não sei o quanto isso ainda vai ser possível provar, né? Se vai ser por ressonâncias, magnéticas do cérebro, o quanto uma emoção baixa ela muda e o cérebro, quando ele está pensando em coisas felizes, o quanto ele acende, né? Isso é uma coisa que dá para fazer. Você pega uma pessoa que está triste, tira a chapa do cérebro dela ali, ou faz o exame, você olha assim, tá todo apagadinho. E quando você olha a pessoa que está extremamente feliz, extremamente ativa, parece que o cérebro dela está todo aceso, ou seja, tá tudo funcionando, os neurônios estão se comunicando, tá tudo ativo. O quanto isso em efeito cascata no corpo. Eu vou procurar se existe alguma literatura sobre isso, eu vou trazer, porque isso é uma das coisas que eu ainda não vi nenhum estudo científico falando sobre isso. Mas a gente sabe por nós mesmos o quanto isso é importante. A gente está triste, de repente a gente bota uma música feliz, e sai pulando, já muda tudo, né? Já fica super ativo. Ou seja, as músicas também influenciam na nossa emoção. E agora a pergunta é: o ambiente influenciaria nas nossas emoções? O que que vocês acham? Sim, influencia sim. E essa influência, ela pode ser mudada? Existe essa possibilidade que nós estávamos falando antes em off da plasticidade, né? Da neuroplasticidade. Mas se você está numa casa em que você paga, vamos supor, o aluguel, né? E a casa não é sua. E você mora ali, né? Só que a casa começa a acontecer um monte de coisa. Começa a ter goteira, a entupir o banheiro. A casa começa a dar muito problema. Então, eu acho que uma pessoa vai se sentir feliz em voltar para casa do trabalho, em morar ali. Não. Não. E como que a emoção, como que a gente poderia dizer emocionalmente, né? Como emotivar para que aquele ambiente não cause esse impacto negativo naquela pessoa? A Tem que solução fazer, mais. tem que fazer a limpeza energética do ambiente. Só que se a gente falar isso para Porque algumas a pessoa, pessoas, a pessoa vai dizer: Oi, eu Tenho acho que um a pessoa tem exemplo, que mudar da casa, Paty. não, eu tenho um exemplo. Posso falar ou por não? favor, claro, Marisa, por favor. É quando Olha, a Andrea falou do Ho Oponopono, muito bom, muito é isso aí, bom. então. O Ho'oponopono então, o exemplo que eu vou dar é o Ho'oponopono. Quando eu mudei Olha, para eu mudei na minha suíte, era bem pequenininha e tinha uma família que morava no fundo e era muita briga. A mãe com as crianças falava muito palavrão e é muito junto, muito pertinho, então era tudo, vinha tudo para dentro da minha casa. verdade. E era uma energia pesadíssima. Aí o que que eu fiz? O Ho'oponopono. Olha só, o Ho Oponopono foi tão bom que ela é a dona da casa, ela mudou da casa. É, Aí, sempre desejando muito que elas fossem felizes, né? Não desejei que ela. Eu fui fazendo Ho Oponopono, simples assim. Aí ela mudou aqui na minha rua, na casa da mãe dela, bem pra frente.
Aí Uhum, eu continuei sempre fazendo o Ponopono, porque era uma família bem problemática. E certo. passou um tempo, ela mudou da ilha. Foi Nossa Senhora, que Ho'oponopono poderoso! muito poderoso. O Ho'oponopono é maravilhoso, porque ele limpa as memórias, ele limpa toda aquela energia negativa que ficou realmente incrustada nas paredes, no ambiente, porque tudo que a gente faz, pensamento, sentimento, emoção e palavras têm frequência. Porque nós somos seres, como eu falei, os chakras, que é a nossa vida, que é nosso canal de conexão com o nosso corpo físico, são vórtices de energia. E o que é o corpo físico? É uma energia mais densa, é uma energia numa frequência bem baixinha que vai deixar a gente, né, extremamente compactado, né? A Andrea comentando para vocês, meninas, que ela comprou uma japamala para ter mais frequência. Olha que lindo, parabéns! Que ela vai fazer aquelas 108 repetições, André? Tem 108. É que 108. tem que aprender, né, mestra? E praticar, né? Então, É isso aí, meu amor. Tô tentando não, tô praticando. Praticando, meu amor. Que bom, fico muito feliz. E quando a O gente alecrim também é bom para limpar, viu? A Ale- energia da os casa. fitoterápicos, sim, o alecrim é uma energia de muita dinâmica da natureza. Tanto que quem tem É, problema você coloca. vascular, não tome chá de alecrim de noite, pelo amor de Deus, que não dorme, vocês não dormem se vocês tomarem isso de noite. Mas o sistema vascular todo, ele trabalha muito bem com chá de alecrim. Tem gente que usa até no shampoo para crescer cabelo, né? Eu não usei ainda para o cabelo, mas para Você vascular já bota, tomamos. você bota ele no álcool, deixa uns dias lá e depois borrifa nos cantos da casa. Que Limpa a maravilha! energia. Na verdade, corre tudo, né? Ele dá dinamismo, né, Marisa? Ele deve correr tudo ali, né? Isso é interessante para a gente falar, É, porque porque a energia. a é- energia é- negativa, ela é uma energia parada, né? então, e a energia é assim, quando você vai fazer uma limpeza, a energia ela é circular, né? Ela Uhum, não pega nos cantos, isso porque a mesmo. casa é quadrada. Então, você vai borrifar nos cantos da casa, borrifa na casa toda, mas nos cantos principalmente, porque a energia, ela é em espiral circular, ela não vai nos cantos, não consegue limpar o canto. Então, você borrifa o alecrim nos cantos. Aí Que, você já que... limpa essa quizira aí. Fala, Luísa, o que foi? A Luísa deu um suspiro que até eu fiquei assim agora. Eu fui longe, às vezes me acontece isso. Quando você falou que varre tudo, limpa tudo, eu vi Arcanjo Miguel perto, Oh, fazendo a fazendo a limpeza. limpeza. Foi muito forte, Que nunca. lindo! Da maneira como a Marisa falou, botando o alecrim no álcool, né? Vamos fazer. De E repente ele ele, assim, está. você foi varrendo tudo, mas foi já. Foi muito, tá sendo muito forte. Eu tenho uma técnica de limpeza também, que eu aprendi em Tá pictoterapia, num passando curso. por todas nós. É, Que que bom. E Se aí bênção. isso você vai aconteceu, não me mentalizar. perguntem, tá? Que lindo. Muito obrigada, muito Muito obrigada. Bom, bom. Ela Aceito, está assistindo. recebo. Muito bom. muito forte. Fala, Marisa. Era a Marisa que ia complementar ainda? Não, é uma outra técnica que eu uso também de limpeza, que eu Hum, aprendi de pictoterapia muitos anos atrás, que você vai mentalizar o fogo passando do fundo para frente, na casa, como se fosse uma onda de fogo. uhum. Aí ele na frente, sempre é do fundo para frente. Isso. Aí na frente o fogo desaparece. Aí depois você mentaliza uma onda, né, de água passando do fundo para frente, lavando, porque o fogo limpa, porém não todas as energias. O que ele não limpa, a água limpa. Aí Uhum, você fez a limpeza com o fogo e água, você vai mentalizar na entrada da tua casa e em todas as entradas e saídas da tua casa um arco de fogo. Porque toda pessoa que for entrar na tua casa já vai passar por aquele fogo, já vai limpar um tanto bom de energia, né, negativa. Já não entra carregando aquele monte de energia.
E aí eu mentalizo também uma luz branca no centro da casa, uma luz que traz paz, amor, harmonia, você mentaliza o que você deseja nessa luz branca. Eu faço isso diariamente, porque como a gente recebe hóspedes, né? Uhum. Então a energia fica na casa. Imagina se eu não limpar, né? Então fica pegando um pro outro. Então, essas larvas mentais, elas acabam sendo queimadas. Tem até a chama violeta que a gente usa muito para isso, né? Para limpar pessoas que a gente sente que estão carregadas, ou pessoas que dizem assim: ah, minha vida tá um mar de azar, né? Nem se deve falar isso, mas a gente faz isso, a gente faz essa emanação dessa chama violeta. Imagina a pessoa no centro dessa grande chama violeta. É uma forma também de ajudá-la, né? Porque, claro, isso é coisas dos pensamentos e das emoções que a pessoa carrega, dos sentimentos que ela carrega, e muitas vezes que ela não tem maturidade para lidar com aquilo, né? Então, tem pessoas que não entendem que quando elas criam uma forma pensamento, aquela forma pensamento ela ainda não é uma consciência individual, mas ela já é algo que pode fazer estragos na vida de qualquer pessoa, porque ela fica drenando, ela fica crescendo, ela fica se alimentando, e se ela migrar para dentro do corpo etérico, ela pode se transformar num tumor, ela pode se transformar em algo bem negativo, né? Então é bem importante isso, a gente, aonde a gente estiver indo, a gente estar numa bolha de luz, numa bolha sempre envolto, né? Ah, eu vou no mercado público, que é um lugar que tem muitas pessoas. Vocês se protejam, a gente tem que se proteger porque isso também é uma forma de auto-amor. Quando eu me protejo, eu não estou me excluindo dos outros, mas eu tenho o direito de não carregar o que é do outro, né? De não me contaminar, não me contagiar, a partir do momento que qualquer ambiente que eu esteja vivendo, me manifestando como consciência, eu vou estar trocando energia. Então, por isso que a gente falou que se a gente está em um lugar, em um ambiente, se isso afeta a nossa emoção, afeta diretamente por isso, porque a gente está trocando a nossa energia com aquele ambiente o tempo todo. Quando eu pego, por exemplo, uma caneta, a energia que eu coloco na caneta, a caneta devolve para mim. Por isso que a minha mão não ultrapassa, né, a fronteira da caneta. Por isso que ela é sólida na minha consciência porque ela está fazendo uma força contrária de mesma intensidade, por isso que eu não estrago, não quebro, enfim, minha mão não entra para dentro dela, né? Isso faz com que a gente tenha contato com as coisas, por exemplo, ou seja, uma troca de energia. Qualquer força que eu faça, eu recebo uma igual, de mesma intensidade, no sentido oposto. Isso é a física que explica, tá? Então, qualquer ambiente vai ter isso. Não tem como evitar que a gente tem que respeitar o livre-arbítrio, né? Que as pessoas têm essas larvas. E muitas vezes, é como a Marisa falou, às vezes é um vizinho que mora muito perto da minha casa, ou nos fundos, né? No mesmo pátio, e eles estão acostumados com aquilo, com aquelas criações mentais, com aquelas larvas energéticas, com aquela rotina, né? De um monte de sanguessuga nas áureas deles. Mas nós não. Nós não estamos, né? Nós, inclusive, pessoas que começam a lidar com pessoas que estão muito carregadas com esse tipo de elementos, né, elementais e criações mentais, elas se sentem drenadas, né? Como se realmente a nossa energia tivesse sido totalmente sugada. E, claro, existem outras questões, os magos negros, os trabalhos, os feitiços, as bruxarias, que alguns ambientes a gente sente uma energia enorme negativa, e você vai estudar, vai fazer uma limpeza, você descobre que foi feito trabalho para matar aquela família, por exemplo, né? Que é diferente num lugar de religião, né? No lugar de religião, nem tudo é errado e nem tudo é mal, nem tudo é maléfico. Existe muito amor ali, uma união muito grande, nações, enfim. Mas eu digo assim, quando existe um ambiente em que você chega e você sente aqui tem alguma coisa. E aí nós vamos falar do próximo assunto, que é a intuição. Antes disso, temos uma anjinha aqui levantando a mão, Silvânia. Diga, meu amor. Ah, deixa eu falar o meu. Claro. Eu aprendi foi com um maçom, maçonaria, um homem do maçom, para eu me proteger, eu usar o poder do eu sou. Aí ele me explicou o seguinte, e eu achei assim fantástico. Durante 21 dias, que faz parte da nossa da reprogramação, né? Você, ao dormir,
você primeiro tem que ativar o poder do eu sou na sua vida, no seu ser, no nosso ser. Para ativar, ele disse o seguinte: ao dormir, você fica 5 minutos antes de dormir falando mentalmente. Eu sou e estou vivo aqui e agora. Eu sou e estou vivo aqui e agora. 5 minutos. Então, 21 dias você já ativa o poder do eu sou em você. Aí, a partir desses 21 dias, você já está ativado. Toda vez que você for adentrar um ambiente, qualquer ambiente que seja, você fala essa frase mentalmente. E aí, nenhuma energia vai conseguir aproximar e ficar com você, mas a sua energia vai ficar com a pessoa. Então, quando a gente tem energia boa, agradável, aquela pessoa ela vai começar a sentir bem com a nossa energia, principalmente nós, né, que estamos no caminho de expansão, de autoconhecimento, de elevar a frequência vibracional. Então, claro que tem que ser pessoas e pessoas. Então, a nossa energia vai ficar no ambiente e não nós vamos sentir a energia caso esteja negativa. Esse é o que eu uso. O poder do eu sou. Pronto, só isso. Quando você usa o poder do eu sou, o que você sente? Eu sou o quê? Qual é a resposta que vem de dentro? Eu sou filha de Deus e somente coisas maravilhosas acontecem em minha vida o tempo todo. Mentalmente já vem isso, que nada, só acontece coisa boa, então é só coisa boa. Porque o Perfeito. poder do eu sou, quando a gente estuda ele, a gente transmuta qualquer energia com o poder do eu sou. É só a gente trocar. Eu sou saudável, eu sou poderosa, eu sou inteligente. Quando a gente fala eu sou, o corpo chega até a vibrar, né, de emoção, porque é uma energia muito poderosa quando a gente fala essa frase. O eu sou, ele representa a conexão da centelha. É isso. Sim, É o eu sou, é como se fosse a centelha gritando de dentro do teu peito. Eu sou Deus, eu tô aqui, eu existo. E devido a isso, eu sou amor, eu sou abundância, eu sou prosperidade. E é como se o teu chakra coronário fez assim, o cardíaco fez assim, né? Uma luz em volta de ti. E o poder da oração, quando a gente diz eu sou, mas emana também desejos de sucesso, de amor, e o Ho Oponopono também fala isso. Você vê um mendigo sim. pedindo uma esmola e você dá a esmola, dizendo assim, ai, coitadinho, ele é um pobre coitado, nunca vai conseguir, você está destruindo com o futuro promissor daquela mente de despertar rápido. O que a gente deve fazer pelos estudos do Ho Oponopono? Imaginar aquela pessoa mudada, com sangue nos olhos, procurar um emprego, já vestido de terno e gravata, quem sabe já imaginando ele feliz trabalhando. Sabe? Essa realidade, esse pensamento que você projeta junto com esse eu sou, que é você, é Deus em ação em você, é o que faz toda essa transmutação no mundo. Se nós, como seres humanos, desejássemos um eu sou perfeito para todas as pessoas, coisas e fatos, a gente já estaria acelerado bem mais rápido esse processo de transmutação no planeta. Mas como a gente respeita o livre-arbítrio, a gente entende que todas as pessoas vão despertar juntas ou no seu tempo, né? Então esse É. momento da Terra é um pouco mais lento. Mas é na vontade de Deus. Só um pouquinho que eu vou abrir a portinha ali pro gato. Ele quer sair. Só um momento, tá? Eu já Tá. volto. Silvana, repete a frase aí. Você está falando do eu sou? É. Eu sou e estou vivo aqui agora. Ah, estou vivo. Aí Estou quando vivo. você vai cumprimentar as pessoas, que vai pegar na mão, é importante, ele falou que a gente tentar segurar na mão, ficar com a mão 2 a 3 segundos. Vamos cumprimentar, né? 2 a 3 segundos, para aquela energia sua ficar com ele, com aquela pessoa também. Isso, é isso mesmo, Jaqueline. Eu sou, estou viva aqui e agora.
E aí faz 21 dias, todos os dias na hora de dormir, para ativar no campo nosso. E aí depois, tudo que você vai fazer, qualquer lugar que você entra, você sai de carro, é, você já fala, alguma visita está chegando na sua casa, você vai encontrar com alguém, e isso ajuda a fazer excelentes negócios, porque você está sempre conectada com o poder do eu sou. A sua Tudo energia é anotadinho, agradável. ó. Hã? Já anotei. Isso. Não, Eu faço da Obrigada. porta aberta, sabe? Aquele eu sou a porta aberta que ninguém pode sim, fechar. sim, Eu exato, faço exato. esse daí. Agora, esse daí eu não conhecia. A Lislene tá toda poderosa, parecendo que ela tá com as asas lá atrás dela. É, Aprendi com você. tá de asa. Vai, ó, Como, tá. como que é a frase, Marisa, que você falou aí? Eu Do eu faço da sou. porta aberta. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Aí você repete 3 vezes isso. Aí depois você vai começando a falar. Depois que você falou, é assim. Você imagina um rio dourado na tua cabeça correndo. Aí você fala, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, 3 vezes. Depois você vai falar assim, eu sou o amor divino. Aí aquela água dourada entra na sua cabeça, preenche seu corpo. Eu sou a saúde plena, eu sou a prosperidade. E vai descendo aquele dourado. O que você quiser, você vai acrescentando. Eu sou a abundância, eu sou a alegria, eu sou a felicidade. E vai se preenchendo com aquela dourado. Eu faço esse. É muito bom Que também. lindo. Eu Marisa, faço Marisa. muito, mas Oi. E agora que as nossas aulas do Carvalho acabaram, eu estou sentindo saudade de você fazer aquelas meditação. Nossa, aquela que um dia eu fui para outro planeta. Ué, Nas é que nossas, nas essa nossas terça, aulas de segunda, nas meu nossas pai. aulas de segunda, eu não posso participar das aulas de terça, porque eu estou fazendo um curso de apometria e constelação familiar. É uma terça uma, outra terça outra. Então, eu não ah, posso, aí por isso que eu estou dando conta de fazer as aulas. Aí, você pode pode fazer na voltar a segunda. fazer Na na segunda, segunda? na segunda que a gente se, é, na segunda que a gente se reúne às 14 horas, eu posso Vai fazer a estudar? meditação a hora que terminar, a gente combina. Tudo bem. Segunda agora a gente volta a estudar alquimia, tá? Ah, maneiro, beleza. A Combinado. Lislene vai fazer parte do nosso grupo de estudo. Feliz! Eu tô, Então, eu ó, tô tão aí se feliz. não der na terça, já pega a meditação na segunda. Então tá. Eu também quero da É, vai alquimia. ter que entrar. Acrescenta ela lá. Detalhe. Nossa, eu Acrescenta tô ela tão no grupo. feliz com esse convite. Nossa, tô tão emocionada. É muito bom. Vamos juntos. Aprendizado nunca é demais e todos juntos isso é lindo. Isso Quando a É aí. gente, verdade. E no final, a meditação maravilhosa da Marisa. é isso aí. Ah, que Como bom. é lindo a gente se ajudar, e isso é fantástico como ser humano, né? Você entra na lei do voluntariado, de fazer o bem, né? E isso é gratificante sempre. Quando a gente fala o eu sou, vocês percebem que o ego sai de campo? Sim, Totalmente, né? nossa, É, maravilhoso. quando a gente faz a oração do Pai Nosso e diz, seja feita a sua vontade, é a mesma coisa. A mesma coisa. Seja feita a sua vontade, por mais que doa em mim, por mais que eu queira diferente, mas quando eu digo seja feita a sua vontade, é o eu sou total, é uma entrega total para Deus, para o Ô, universo. Patrícia, Tati, Oi, posso fazer um comentário? A por gente fala, favor. posso fazer? A do fogo ali que a Marisa passou, eu costumo ancorar a chama do dia, né? A Uhum. branca cristal, a violeta, no dia do raio dela, né? No Ah, centro da sim, sala. E como eu moro em apartamento, a entrada é a porta da frente, né? Da sala. certo. E na porta eu boto o arco da chama violeta, depois do azul. E dentro de casa ainda eu boto um farol branco, né? E faço Nossa. meus apelos ali de acordo com o que eu acho necessário, né? Que toda pessoa que vai passar por ali, que o que é negativo, que não interessa, né? Que não é bom que não entre para dentro da minha casa. Então, isso é um hábito que eu tenho, né? A outra coisa, tu sabe que
Você sabe que a gente está sempre com essa. Tu falou dos mendigos, né? As pessoas na rua, no trem, e por aí afora, chego vendendo de tudo, né? Balinha, isso, aquilo, né? Sim, Então, às vezes a gente não tem como estar comprando de todos, né? Tu escolhe um, de repente, segue lá o teu coração, pega de um, mas não consegue pegar de todos, que são muitos, né? Então sim. eu olho para eles e desejo sempre boa sorte para eles, Esse é o sabe? melhor, esse é E o melhor, agora no esse momento, né, que é é, boa sorte que tu consiga né? Tenha boas vendas, né? Às esse é vezes um, até por telefone, quando alguém que eles insistem, eu digo, não, eu não quero no momento, né? Não tenho interesse, mas boa sorte para você. Eu dei em fazer isso aí de uns tempos para cá, e é tão gostoso, sabe? Ao invés de co- só dizer o não, não, sabe? quando É tão ele é gostoso. associado a um sentimento puro e verdadeiro, como você está emanando, Luísa, é o melhor presente que você pode dar para alguém. É o seu desejo de sucesso e prosperidade para aquele semelhante trabalhador. Ou não trabalhador, às vezes é uma pessoa que está pedindo uma ajuda, né? Que não se É, encontrou, que não entendeu que tem uma centelha que pode fazer uma transformação imensa na sua própria vida, que não entendeu que, de acordo com essa conexão com a centelha, pode ser o que quiser. Que essa história de, eu estou presa, eu não posso fazer tal coisa porque não herdei uma herança, meus pais, não sei o quê, e ficar julgando o pai, culpando o pai. Não, você pode ser o que você quiser, desde que você tenha disciplina, que você tenha foco e principalmente que a centelha esteja brilhante, né? Porque é a centelha que cocria. Eu sempre digo isso, você pode ter a intenção, o desejo. Quem cocria a sua realidade, quem cocria é a centelha, através da permissão divina. A centelha vai criar não quando eu quero, vai criar quando eu merecer por mérito mesmo. É o momento. Deus olha para baixo e diz: agora é o momento da pessoa lá brilhar. E ela vai brilhar. Quando Deus diz uhum, vai, ninguém consegue cancelar. Isso é é. muito E bonito, né? Ô, e Paty, um, Oi, pode Inês. falar, Lu. Pode só terminar, Lu? posso terminar? Pode, Uma desculpa. outra coisa que eu fiz, nós sempre vamos falar do Japamala, né? Eu gosto muito dessa coisa né, de botar ali nas contas do Japamala, né? Eu fiz com rosário. Eu peguei um rosário que eu ganhei e nesse dia eu inverti. Ao invés de fazer as Ave-Marias, eu fiz Pai Nosso. E na bolinha do meio, de 10 em 10 Pai Nosso, eu fazia Ave Maria. Então, a cada 10, eu botei aquele sentimento que eu queria para um filho, para a família, para o planeta Terra, né? Para minha mãe, para aquelas coisas que eu estou sempre orando e está sempre em volta, e eu coloquei ali. E eu fiquei 21 dias orando 72 Pai Nossos. Foi tão gostoso, tão bom, que depois eu não precisei mais fazer. Eu Uau, olho para ele ativo e deu. Eu disse, eu tô ficando exato. maluca. A tua Mas me energia veio, né? não. Me A tua veio aquilo ali, energia sabe? é porque nós falamos que tudo que tocamos, trocamos energia. E olha, imagina a energia que tu colocou, a fé com que você fez a sua oração, que ficou praticamente um amuleto de fé. É um Uhum. amuleto de fé, que simplesmente você Eu me ativa. lembrei, ganhei um É. rosário da minha mãe bem grande, tudo assim, bonito, mas parei que ele vai ter uma utilidade, né? Isso é Gostei maravilhoso. mesmo. Eu disse, assim como a gente usa o japamala, vamos transformar, né? E foi muito bom. E entreguei, né? Disse, tá tudo aqui, entreguei para o universo e fui. Tô aí. Perfeito. É uma troca boa que eu queria fazer com vocês. Que lindo, gratidão. Pessoal que tiver rosário em casa já sabe, ó. Vamos seguir o exemplo da Lu. Quem não Quem tem tem o japamala e japamala, quiser, vai lá e transforma ele no japamala, porque às vezes não tem a mão, né? Aquilo é lá perfeito. guardado. Eu disse, não, para aí, vai ter utilidade. E foi. Fica a dica, né? Na verdade, eu não posso nem dizer que um ou que o outro é melhor, né? Na verdade, o que É, conta é a sua fé. É no exato. objeto que você está colocando. Pode ser um crucifixo ali. Se você está orando com esse É, amor e com essa fé, ele vai imantar. E você vai sentir essa energia, essa conexão quando pegar nele. Sempre. com certeza. A Lislene queria falar.
Que Deixa deixou. eu Não, ver. Paty, eu só ia complementar um pouquinho o que a Luísa estava falando a respeito de, às vezes, a gente abençoar uma pessoa, a gente desejar o bem para a pessoa, como que a gente se sente bem, uma paz no coração da gente. Há uns tempos atrás, o meu marido, ele trabalha com reciclagem. Aí tem um rapaz que trabalha para ele, sabe? E aí o meu marido, ele é uma pessoa assim, ele tem o coração assim, ele é muito generoso, sabe? Aí ele acolheu mesmo esse rapaz não tinha onde ficar, esse rapaz estava sofrendo muito, sabe? Uhum. Provações, ele era alcoólatra. Aí o meu marido pegou e deu ele o emprego, e aí ele mora, né, lá no caso, no Ferro Velho. Aí ele, né, tem um cômodozinho lá e ele fica lá. Só que aí o que que acontece? Por ele ser alcoólatra, aí já tinha aquela coisa, sabe? Aí tinha vezes que ele, às vezes, ele passava aqui, ficava reclamando, né? Que as pessoas ficavam humilhando ele. Aí um dia ele chegou aqui, alcoolizado mesmo. Aí chegou, sentou lá na varanda, e aí eu peguei e passei perto dele, cumprimentei ele, aí ele começou a chorar e falou comigo assim, que ele não tinha fé em Deus, que ele não acreditava em Deus. Aí eu fui e falei para ele assim, sério? Ele falou, eu não acredito em Deus, Deus esqueceu de mim. Eu peguei e falei para ele assim, mas por que que você fala assim? Ele, não, a vida que eu levo, a vida que eu tenho, Deus esqueceu de mim. Aí eu falei, deixa eu te falar uma coisa, como que você pode falar uma coisa dessa? Olha para você ver, você nem conhecia a gente até pouco tempo, e Deus colocou, né, a gente no seu caminho, colocou o Tony no seu caminho, ele está procurando te ajudar, não fala assim não e tal, e ele pegou e falou, né, não gostou do que eu falei, ou ficou calado. Aí na hora que ele estava saindo, ele olhou para mim e falou assim comigo, fica com Deus. Aí eu fui, olhei para ele assim, falei assim, como é que é? E aí me deu uma emoção tão grande. Ele falou: fica com Deus. Eu falei para ele aqui: volta aqui. Como que você está falando comigo? Fica com Deus. Você não falou comigo que não acreditava em Deus? Aí na hora que eu falei assim, ele pegou, encheu o olho de lágrima, né? E saiu. Aí na hora que ele saiu, eu falei: oh, meu Deus, eu queria tanto poder. Tipo, ver ele, sabe, bem, sem esse vício, porque deu para ver que é uma pessoa muito amorosa, uma pessoa muito boa. E é triste para a gente ver ele Normalmente, desse jeito. normalmente os usuários de droga, eles iniciam essa jornada por querer o autoconhecimento e se perder. As pessoas que Pati, começam a fazer ele. aquelas viagens, né, psicodélica, elas buscam muito encontrar Deus nessas viagens. E aí elas se perdem no caminho. Mas o que eu achei mais lindo, Pati, é que hoje ele não bebe mais. Isso deve ter uns 3 ou 4 meses. Ele não bebe mais. Ele é uma pessoa assim totalmente centrada, virou outra pessoa. Ele tem sede assim de viver, sabe? Você conversa com ele, dá até gosto. Aí eu fico falando assim, gente, o Claudinei, ele é um exemplo para Milagre. qualquer pessoa assim que ele. Eu falo mesmo com meu marido, eu falo, graças a Deus. Ele, para mim, eu olho para ele assim, sabe? Eu fico, nossa, dá uma emoção, porque você viu a pessoa que aparentemente, como se diz, ele estava lá no fundo do poço, sabe? E aí, de repente, ele criou uma força tão Hum. grande e hoje ele é totalmente, assim, uma pessoa, graças a Deus, assim, saudável, sem vício, feliz mesmo. Você tem que ver como que ele é feliz agora. E a felicidade é uma das ferramentas, vamos dizer assim, para todas as coisas boas da nossa vida. Se você quer prosperar, se você quer ter saúde, se mantenha feliz todos os dias, a maior parte das horas que você puder. Mesmo assim, ai, tô triste, pegou a moletinha da felicidade, de repente a moletinha não funcionou, vai assistir ali meia hora de vídeo cacetada para ver se não muda o teu astral de pegadinha. Muda. A felicidade é um sentimento que está bem elevado. Liz, essa história que você traz é muito bonita. Eu não vou dizer que foi graças ao teu pensamento que mudou, Não, mas com certeza a sementinha que tu plantou fez a conexão dele, ajudou, sim,
a conexão Ele dele. buscou, né, Paty? Ele buscou, Sim, porque o que eu pensei, claro, tipo assim, nem passou pela minha cabeça, o mérito é meu, não, o mérito é todo dele. é, Mas graças a Deus, por alguma, ele se deixou ser tocado. Isso que eu exato. fiz. Ele pensou, ele ficou pensando no, né, no tipo assim, no que eu falei com ele, principalmente na hora que ele saiu e virou para mim, sabe assim, fica com Deus. Aí eu falei para ele, o que você falou? Aí ele, fica com Deus. Aí eu falei, nossa, falei, tá vendo como que você acredita sim em Deus, como que Deus é maravilhoso. Eu comecei a falar assim, aí ele foi embora. E depois foi passando o tempo, ele de Que beber, sabe? Então benção, eu brinco, eu falo, o Claudinei, ele é um milagre mesmo, viu? que E benção. tipo assim, nada tá perdido, né, gente? A gente sempre tem esperança, sempre, né? Às vezes a pessoa precisa, às vezes, de uma palavra né, que Deus dá um soprinho só para, É, né, para ele acordar e despertar. mas Não, eu acho muito. esse soprinho veio da tua centelha divina aquele dia, né? Deus te usou como uma ferramenta para te emanar essas coisas boas para ele. E isso a gente pode fazer por todas as pessoas. Como a Luísa faz quando alguém pede para ela comprar algo e ela, enfim, ela deseja que a pessoa que está trabalhando seja abençoada. E fechar os olhos e imaginar aquela pessoa assim no emprego fixo, feliz, ganhando bem. Isso é fantástico, desejar o bem para os outros. Porque normalmente o ser humano, ele, não nós, não estou dizendo nós, não que a gente seja melhor, mas por a gente estar nessa jornada do autoconhecimento, eu sinto em todas vocês esse olhar diferente para o outro, porque vocês se enxergam no outro, né? Mas normalmente a humanidade enxerga no outro o quê? Como ele está vestido, qual é o carro que a pessoa tem, o que que ela faz, onde ela trabalha. Ou seja, a gente aprendeu a julgar o outro pelo valor material e a gente esqueceu do fundamental, a nossa origem, que a nossa origem é divina e é a divina conexão com o Criador através do eu sou. Então, é muito importante também a gente dar atenção a, como eu falei, ao nosso sexto sentido. Assim como tem pessoas que elas não vão estar preparadas para esse ponto de mutação, desse grande salto, né, de um ponto para o outro, assim, tão rápido, a gente sente que essas pessoas são malvadas, que essas pessoas não vão mudar. E a gente tem que se afastar porque amanhã ou depois essa pessoa está te assaltando, essa pessoa está te roubando. Então a gente tem que preparar o nosso sexto sentido quando acontecer alguma situação que dá aquela pulguinha atrás da orelha, a gente precisa, gente, dar atenção para isso. Porque o sexto sentido muitas vezes é um aviso, é uma proteção para a gente. E como que a gente desenvolve o sexto sentido? Dando atenção para ele, botando foco nele. Ah, no início, quando a gente ainda está aprendendo, é que nem nenhum músculo. Vai ter momentos que a gente vai errar, vai ter momentos que a gente vai se lesionar. Mas quanto mais eu praticar, maior fica, mais forte fica. E o seu sentido é a mesma coisa. A Andrea colocou em relação ao japamala que uma amiga dela indicou uma japamala de sementes de açaí. Imagina, super lindo e um preço acessível e natural. Deve vibrar na frequência do açaí, na cor roxa, eu acredito, né? Que é uma cor maravilhosa para cura. Deve ser fantástico. Muito obrigada, Andréa, por mais uma contribuição incrível aqui para nós. Vamos lá. Falamos da multidimensionalidade. Então, a multidimensionalidade é essa manifestação, como a gente viu, desses efeitos no mundo não só mental. No meu mundo mental, eu penso, eu imagino aquela pessoa melhor, aquela pessoa saudável, e o que que faz aquela energia chegar? Essa cascata, esse efeito cascata. Algumas literaturas falam de 7 corpos, outras falam de 10, outras falam de 80 multidimensionalidades. Ao certo, como que a gente vai saber? Se a gente recém está, sei lá, na terceira dimensão, no planeta Terra, como que eu vou alcançar a totalidade disso, né? Então, existem alguns arcanjos, algumas pessoas que vêm, né, nos dar essas palavras e esses ensinamentos. Mas, com certeza, a gente não sabe ao certo quantos corpos existem no nosso
potencial crescimento. O que a gente pode dizer é que quanto mais eu crescer, quanto mais consciência eu vou adquirir, mais corpos eu vou ter consciência na minha manifestação. E aí, quanto mais corpos eu tenho, mais responsabilidades eu tenho sobre o todo, sobre o meu arredor, sobre as minhas emoções, sobre os meus pensamentos, porque a velocidade de impacto do que eu penso e sinto vai ser cada vez maior, exatamente por esse efeito cascata. Então, o que é importante a gente saber? Quanto mais responsabilidades eu tiver, né? Quanto mais energia e força eu tiver, mais crescimento e consciência, mais responsabilidade eu vou ter. E aí existe aqueles mentores espirituais. O mentor espiritual pode ter sido um ser humano há milhares e milhares de anos atrás. Por que não? É uma pessoa que cresceu, que criou consciência, e hoje ele tem tanto conhecimento de causa do que é o ser humano, por que o ser humano é tão volátil em alguns aspectos, por que a emoção ainda é algo tão frágil, né, do ser humano não conseguir doutrinar, não ter essa disciplina, não ter esse autocontrole emocional e todos os impactos que ele hoje pode ser o teu anjo da guarda, pode ser o meu anjo da guarda, pode ser um mentor da humanidade como um todo. Né? Não um salvador, eu digo um mentor mesmo. Né? E aí, em cima desses caminhos, a gente falando da multidimensionalidade, existem pessoas que conseguem acessar esse futuro e elas conseguem, não vou dizer assim, mudar o passado, mas quando ela acessa aquele futuro, ela consegue criar uma consciência do estado presente, e aí ela tem um insight de mudança e de evolução, porque muitas vezes lá no futuro ela acessou algo negativo, algo que ela não quer ser. Ou lá no futuro ela acessou algo muito positivo e ela fica extremamente irradiada, encantada com aquele provável futuro, que ela começa ali a batalhar, estudar, fazer concurso para mudar aquela atual realidade. Ou seja, a multidimensionalidade, ela existe. Quantas dimensões a gente tem? Eu não consigo dizer com total propriedade para vocês quantas, porque se a gente investigar realmente a literatura, tem muitas pessoas falando 7, 13, 10, 80. Então, nenhuma diz exatamente, né? Isso só Deus saberá, porque é através dele que ele cria essas expansões, esses universos. O que eu posso dizer é que é muito grande, ou seja, para nós chegarmos até Deus, a gente tem que ter muitos degraus na nossa subida da consciência, porque Deus cria o tempo todo, ele expande o tempo todo, e ele é amor o tempo todo. E nós ainda não conseguimos isso, né? Como é que a gente vai conseguir ser amor o tempo todo e pensar só em prosperidade se a gente às vezes tem um monte de complicações internas, um monte de traumas e questões não resolvidas? Existe um exercício sagrado, que é vocês ficarem por 24 horas do dia imaginando que vocês são Deus. Então, vocês vão ficar por 24 horas do dia sustentando tudo que existe. Ou seja, vocês vão pensar no bem dos animais, as árvores têm que crescer, a chuva tem que cair, todos têm que se alimentar, as pessoas têm que acordar. Então, por 24 horas do dia, por um final de semana, vocês vão se imaginar sendo Deus. E Deus escuta todas as orações. Então, vocês têm que lembrar disso. Vocês têm que se imaginar que tudo no universo tem que girar sem ter colapso de planeta batendo em planeta. Então, vocês vão começar de pequenininho, né? Imaginando ali o centro da Terra, né? A terra, como que é a água, qual é o ciclo da água, né? Que tem chuva, que tá. E vocês vão imaginar, depois vocês começam a pensar nos animais, no bem-estar dos animais. Animal é nascendo bichinho toda hora, reproduzindo toda hora, em todos os cantos. As flores têm que abrir, o sol tem que nascer de manhã, tem que. Então, imagina a grandiosidade que é essa concentração. E quando vocês pensam nessas coisas, vocês têm que emanar amor. Amor exatamente para isso, para a flor abrir a linda, a mais bela flor, para o sol sempre com aqueles raios de sol que aquecem, né, o rosto da gente de manhã, com aquelas visões esplêndidas. Então vocês têm que assim emanar amor, 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 amor. Vocês vão ter assim, ó, isso é muito bom para controle emocional, para desafio e ampliação da mediunidade também. Façam e depois me digam o que vocês vão achar disso.
Eu vou achar aquelas meditações do Grigori Gravovoy, como eu falei para vocês, eu vou tentar encontrar aquela em que eu escolhi a flor, e eu vou disponibilizar também essa semana. Alguma dúvida sobre multidimensionalidade, sobre chakras, sobre sexto sentido, alguma coisa? Nada. E para finalizar, experiência de quase morte. O que que comprova que nós somos seres além da carne, né? Que nem eu falei, a gente é criado numa tradição de que a gente tem que dar valor para as pessoas pelo que elas têm. O melhor carro, a melhor casa, o melhor emprego. E a gente esquece totalmente o lado espiritual. Só que quando a gente desencarna, o que mais nos cobra da vida é o lado espiritual. É o que você fez, apesar de tudo que você construiu, tudo que você conquistou. Agora vamos botar aqui, vamos calcular, vamos balancear. Né? Então, do lado da balança, tu bota ali tudo que tu construiu, os filhos que tu teve, a família que tu construiu, os carros, as empresas, bota tudo numa balança. E do outro lado, você vai botar todas as partes de voluntariado. Quantas pessoas você ajudou, quantas pessoas você educou, quantas pessoas você ensinou, quantas pessoas você deu aquela fé, né, Silvana? Liz, aquela palavra de que, você acredita em Deus, né? Quantas pessoas você fez isso? E você bota no outro lado. Essa é a única coisa que vai ser nos cobrado no nosso desencargo. E como isso é provado? Quando as pessoas dizem assim, tem gente que diz assim, morreu, acabou. Não, gente, não é assim. Existe hoje, assim, isso foi até escondido muito das pessoas, e quando dizem assim, você não teve uma experiência, você é louco. Não, a gente tem experiências, assim, muito sinceras, muito corretas, de pessoas que ficaram em coma, eu já fiquei em coma, e eu sabia exatamente quem tinha ido me visitar, o que que o médico falou para a enfermeira, eu sabia de tudo. Tanto que quando eu acordei, eu tinha certeza que meu namorado estava ali e ele estava ali. É como se eu acordasse olhando, assim. A sensação que eu tinha dele estar muito perto, muito presente, e depois ele me falou. Todas as vezes que ele foi me visitar, que ele realmente se manteve lá, não ia todos os dias, mas assim que podia, e eu sentia tudo isso. E como que eu podia sentir se eu não estava ali? Eu estava num coma. Porque nossa consciência não está no corpo físico. O efeito da minha consciência e das minhas emoções se dá no corpo físico, com as doenças, com as coisas. Mas a minha consciência, ela está no meu etérico, na minha alma, no meu espírito. Então, é como se existisse esse campo magnético com o mesmo formato do meu corpo, e em cima dele mais um andar que seria o mental soma, que é a nossa mente consciente. Quando você fica muito tempo sem encarnar, sem ter um corpo físico, você perde aquela forma física, você fica só com aquela bolinha de luz. Que muita gente consegue ver ainda umas bolinhas de luz pela casa, pelas coisas, é um espírito, é uma consciência que está ali se manifestando. Então, são provas que a espiritualidade diz. Chico Xavier trabalha muito isso, tanto que Chico Xavier comprovou no Brasil, foi um ícone, né, do espiritismo aqui, porque ele pode psicografar cartas de filhos de mães desesperadas, porque elas não estavam aceitando que a criança ali que desencarnou, o filho delas, elas não estavam querendo se desapegar daquele amor excessivo carnal, né? Não, ele saiu de mim, ele é um corpo que saiu do meu corpo, é o meu filho, morreu daquele jeito, e aí eles psicografavam que aquele espírito estava vivendo já num outro local, que estava muito bem, que a passagem não foi tão traumática, que era a missão daquela criança ter só aquela vida curta por efeitos kármicos de outras existências, de outras manifestações, e tudo isso foi psicografado. E aí se teve esse trabalho tão lindo, né, do Chico para nós. Então, sim, existe sim essas experiências de quase morte, vocês podem ter relatos enormes sobre isso. Existe um livro do professor Valdo Vieira que explica como sair consciente do corpo. Então, depois que vocês fizerem toda essa limpeza na casa de vocês, toda essa limpeza é extremamente importante, limpar as larvas mentais, limpar a casa, vocês podem tentar sair do corpo consciente,
olhar para o corpo, não se assustem, isso é um processo que a gente faz inconsciente, automático, as noites, quando a gente dorme, a gente já passa por esse processo, onde o corpo fica se regenerando e a alma vai fazer as suas missões de alma, né? A gente sai do corpo, a gente tem uma missão ali para cumprir. Algumas ficam ainda dormindo sobre o corpo, né? Existe isso também. O corpo aqui e a alma aqui, né? Nesse paralelo. Mas existem espíritos que saem. Inclusive, há relatos de crianças que nasceram com corpos limitados de movimentos, com doenças diversas, em que a criança fica extremamente só mexe a cabeça, vamos dizer assim, né? Ou às vezes nem isso. Essas crianças, às vezes, o espírito tem tanta luz, aquele espírito, que se ele viesse encarnado mesmo, ele não ia cumprir todas as missões dele, que ele ainda tinha os compromissos espirituais. Então, ele fica com aquele corpo vegetativo, porém o espírito está nessa multidimensionalidade, trabalhando, voluntariando, evitando acidentes, evitando que é aquela coisa que eu digo que a intuição tem a ver com isso. É como se alguém encostasse em nós e dissesse, cuidado, não vai por esse caminho, vai por outro. E muitas vezes são esses espíritos mais evoluídos que estão ali, que uns chamam de anjo da guarda, outros de amparadores, estão ali nos ajudando. Eu vou ver se eu acho. O Discovery fez um documentário muito interessante sobre experiências de quase morte. E aí eu vou deixar no link para vocês no grupo também. A gente tem bastante coisa, né? Bastante conteúdo. Paty, no YouTube também tem um canal que chama Afinal, Quem Somos Nós? Que é muito interessante. É sobre pessoas, sabe, que passou pela experiência, né, das EQMs, e são relatos incríveis. Nossa, é muito bom mesmo, a gente, né, não tem como, tipo assim, não tem como a gente duvidar daquilo, não, porque são relatos muito bacana mesmo. O que eu ganharia saindo do meu corpo hoje, né? O que eu poderia dizer para vocês? O que isso seria importante no meu autoconhecimento? Quando eu saio do corpo, eu consigo enxergar coisas que o meu corpo físico está limitado. Então, por isso que eu digo que quando vocês forem fazer esse tipo de experiência, vocês têm que fazer uma limpeza energética na casa de vocês. Porque quando eu saio do corpo, eu posso enxergar, por exemplo, as minhas larvas mentais e eu posso não gostar nem um pouco da forma delas. Eu posso enxergar do lado da minha cama obsessores, por exemplo, né? Quando eu estou pensando coisas negativas, ou até aqueles vínculos espirituais, quando a gente faz, por exemplo, sei lá, numa vida minha passada, eu fiz um acordo, aqueles acordos de feitiços e tal, e tal, e tal, e de repente eu me deparo com um mago negro. Né? Então, e isso a gente tem que ter muito cuidado, fazer essas limpezas, fazer a blindagem, pode fazer o círculo de fogo em volta da cama, em volta da casa, fazer essa cúpula de luz e aí fazer. Um dos exercícios quando vocês forem dormir, vocês vão manter o braço em pé, assim na cama, em pé. Quando vocês dormirem, o braço vai cair, né? E aí vocês vão ter um pequeno despertar. Esse pequeno despertar, bem na hora de dormir, ele vai fazer com que vocês vocês fiquem exatamente deslocados do corpo. Ou seja, é um pulo, né, para mim sair. E aí vocês vão intencionar se levantar. Se vocês vão fazer isso várias e várias vezes, não é de primeira que acontece, né? Porque pode o braço cair e vocês acordarem mesmo. Aí é normal. Mas vocês vão sentir que o braço caiu, você intencionou, levanta. Levantou, olha para a cama. Não existe diferença entre levantar de corpo e levantar de espírito, para quem pratica a saída do corpo consciente, induzida, intencionada. Não existe diferença. O que vocês vão perceber? Não estou respirando. Não precisa ter essa vontade de respirar. E quando vocês forem tentar caminhar, vocês vão sentir uma leveza que a gente chama de volatização. Vocês volatizam, vocês não caminham, vocês não sentem o pé batendo no chão. É como se vocês ficassem flutuando, se deslocando pelos ambientes. Isso também é uma diferença, mas normalmente vocês vão ter assim, ó, as mesmas emoções, porque isso está na consciência, os mesmos pensamentos, porque está na consciência. Vocês vão lembrar de toda a história de vocês. Vocês podem, se o anjo da guarda vir, vocês têm que ter muito cuidado, porque às vezes não vem o anjo da guarda, ele pode dizer que é o anjo da guarda, não ser
uma pegadinha, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para praticar. O que é legal é deixar o braço cair, se intencionou, o que que vocês fazem? Vocês podem mergulhar de volta no corpo, se vocês se assustarem, por exemplo. Mergulhem de volta. Mexe o dedo do pé, diz que se mexer o dedinho do pé, volta pro corpo. Ou vocês podem sair por aí brincando, fazendo arte, e aí ter o copinho de água ali do lado da cama e intencionar que quando eu acordar de manhã eu vou tomar aquela água, eu vou ter a memória. Porque às vezes também tem isso, a gente faz toda a brincadeira, lembra que saiu do corpo, que ficou consciente e aí esquece. Aí não tem graça, né? Aí não tem graça, né? Porque vai ter um momento ali que rasga, é como eu digo, rasga ali o céu e você vai para os suas missões, e aí você sente que você começa a sonhar, e o sono é mais profundo, e aí você lembra, mas eu sonhei. Ah, nem sempre. Se o sonho é colorido, quanto mais colorido, mais verdadeira foi a sua missão, pode ter certeza disso. Não era só um sonho, porque o sonho, sempre sonho é preto e branco. Certo, meus amores? 10h15. Bastante material que eu vou postar para vocês essa semana. Eu sei que vocês estão com muito estudo, fico muito feliz e muito orgulhosa de vocês. Tá bom, meus amores? Que Deus abençoe todos, que tenham uma semana incrível. Obrigada por mais um encontro divino e até quinta-feira que vem. Namastê. Gratidão, Namastê. Paty. Gratidão, Gratidão, meninas. Paty. Boa noite. Boa Boa noite, noite. pessoal. Estão tudo dormindo, já estão tudo fora do corpo. Uma aula muito Namastê. boa. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.